Pessoal, olha só, vamos tratar de um assunto, doutrina, tá? Extremamente importante, tá? Que é sobre a eficácia e aplicabilidade ou efetividade das normas constitucionais. Então, vamos tratar da teoria tripartida clássica do constitucionalista José Afonso da Silva. Beleza? É um assunto que, se você não prestar atenção, vai perder questão fácil, tá? Porque eu vou fazer uns apontamentos aqui de extrema importância, tá? Que vai poder fazer com que você entenda e mate sua dúvida de uma vez por todas e não ficar num conhecimento superficial, beleza? Estamos juntos. Pessoal, continuando, vamos tratar da eficácia e aplicabilidade ou efetividade das normas constitucionais. Veja, ela se divide em normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Então, vamos para a parte teórica aqui e depois alguns exemplos aí, beleza? Vamos juntos. Olha só, as normas constitucionais de eficácia plena são normas constitucionais que, desde a entrada em vigor da nossa Constituição, produzem ou têm a possibilidade de produzir todos os seus efeitos, ou seja, não necessitam de qualquer integração legislativa infraconstitucional, ou seja, ela não necessita de uma norma infraconstitucional a posterior, porque ela é de aplicabilidade imediata, tá? Integral e autossuficiente e autoaplicável. O que ela quer dizer com integral? Ela não precisa de complemento. Simples assim. Ela já tem a sua efetividade. Bom, a Constituição aponta que todos os direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata, como fica claro no enunciado do artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm o quê? A aplicação imediata. Veja, todos os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular, são exemplos de normas constitucionais de eficácia plena, ou seja, não precisam de uma norma infraconstitucional para que você utilize os remédios constitucionais, tá? Outros exemplos, artigo 1º da Constituição, artigo 2º da Constituição, que trata da separação dos poderes. Precisa de uma norma para dizer que os poderes são divididos em legislativo, executivo, uma norma a posterior? Não precisa. Eficácia plena. Parágrafo 5º, inciso 3, artigo 14, parágrafo 2º, artigo 17, parágrafo 4º, artigo 19, artigo 20, 21, 22 e 24, tá? E o 30 também como exemplo de eficácia plena. Bom, normas de eficácia contida. Ela tem alguma semelhança com a norma de eficácia plena. Veja, são normas aptas para realizarem todos os seus efeitos jurídicos, que nem as normas de eficácia plena, desde a entrada em vigor da Constituição, assim como as normas de eficácia plena, possuindo, portanto, aplicabilidade ou incidência direta e imediata, ou seja, de plano. Contudo, por terem sua abrangência restringida, por isso que o termo contida, ou condicionada por uma norma infraconstitucional ulterior, ou seja, futura, pelo poder público, através de atos administrativos, o poder público emite, né, as suas, entre aspas, leis, são os atos administrativos, ou pelo legislativo, através de suas leis, tá? Que são normas infraconstitucionais,
por esse motivo, rotuladas como não integral. Ela pode vir a se restringir, tá? Por isso que a norma de eficácia plena é integral e a norma de eficácia contida ela é não integral, porque ela é passível de uma complementação. O legislador constituinte regulamentou suficientemente o seu objeto, ou seja, os interesses inerentes à determinação ou a determinado assunto, porém deixou uma certa margem de restrição em sua aplicabilidade, através de outra norma constitucional, podendo ser uma nova norma constitucional ou uma norma infraconstitucional, tá? Para regulamentar, ou conceitos éticos jurídicos de necessidade ou utilidade pública. Portanto, as normas constitucionais de eficácia contida, elas possuem aplicabilidade ou incidência direta, igual à norma de eficácia plena, imediata, igual à norma de eficácia plena, porém não integral. São exemplos de normas constitucionais de eficácia contida. O artigo 5º, inciso 13, é aquela que fala que é livre o trabalho, porém pode, a posteriori, né, ser passível de uma regulamentação e você tem que cumprir a regulamentação. Por exemplo, um artesão não tem ainda aí um estatuto dos artesãos aí, então se você é um artesão, você pode trabalhar tranquilamente, não tem nada que te regulamente, você pode cortar cabelo, por exemplo, também não tem nada que regulamente, você abre lá a barbearia no quintal da sua casa, tá tranquilo. Já a OAB, CREA, o CRM dos médicos, por exemplo, né? Aí já possui o quê? Uma limitação. Para você poder advogar, você vai ter que passar, no nosso caso, no concurso do OAB. Então há uma restrição aí. Mas é livre o trabalho, né? A não ser que tenha alguma lei que faça uma restrição. Então se você é artesã, você pode trabalhar tranquilamente aí, sem nenhum problema, porque não tem nada que te impeça. Se vier amanhã depois vir uma legislação restringindo, limitando, dando os pré-requisitos para que você exerça, no caso da OAB, concluir o curso, né, ter um certificado, né, de graduação da OAB e depois prestar o exame de ordem. Aí sim você pode trabalhar, exercer a profissão. Então, a princípio, em regra, a profissão é livre. Agora, tem certas profissões que têm restrições pelos seus estatutos. A OAB, o CREA, o CRM é exemplo claro disso. Bom, essa aqui que é uma norma que nós temos que atentar, porque essa aqui que é a casca de banana do concurso público. Essa não tem jeito. Essa aqui você tem que parar o que está fazendo e prestar atenção. Veja, norma constitucional de eficácia limitada. São normas que desde sua criação não possuem a possibilidade de produzir todos os seus efeitos jurídicos. Ou seja, ela já nasce com essa dependência. Ok? Pois necessita de uma lei integrativa infraconstitucional. Ela depende de uma norma infraconstitucional. Tá? Traduzindo, elas possuem seus efeitos reduzidos, pois necessitam de complementação, haja vista a dependência de uma norma posterior, né, ulterior, para lhe dar eficácia sobre o objeto de sua regulamentação. Elas possuem a chamada eficácia mínima, efeito paralisante ou ainda efeito revocador. Como eu sempre falo, você tem que dominar esses sinônimos. O exemplo clássico da doutrina, direito de greve. Mas isso não te impede de você bater as portas do judiciário pleiteando o seu direito. Resumidamente, as normas de eficácia limitada necessitam de uma ação do poder público através de atos administrativos. Tá? O poder público limite as suas leis, entre aspas, são os atos administrativos, ou do ato legislativo, que são as leis, que se manifesta através de uma lei infraconstitucional para dar integral cumprimento ao mandamento da norma de eficácia limitada, que está onde? Na Constituição, e que precisa da sua efetivação ou concretização para que o cidadão possa usufruir daquele direito.
Por quê? Porque ele consta na Constituição, mas por ser uma norma de eficácia limitada, precisa de uma lei, ou se for o caso, do poder público, um ato administrativo. Só que o cidadão não vai ficar esperando. Ele vai procurar os meios legais para que ele possa usufruir desse direito. Contudo, a sua não observância impede a criação de leis que inviabilizem os direitos contidos na Constituição, revogam leis que sejam contrárias ao seu texto constitucional, pois elas impedem a edição de normas ou atos normativos contrários à sua previsão constitucional. Veja, a sua não observância, porque ela consta na Constituição, ela só não tem a sua aplicabilidade concretizada. Você não respeitar o legislador, o poder público, né, no seu ato administrativo, ou o legislador, através de leis, que não respeitar a observância do mandamento de eficácia limitada, a sua não observância impede a criação de leis que inviabilizem os direitos contidos na Constituição, revogam leis que sejam contrárias ao seu texto constitucional, pois elas impedem a edição de normas ou atos normativos contrários à sua previsão constitucional. Veja, o poder público, né, ao emitir um ato administrativo ou o legislador criando uma lei infraconstitucional, ele tem que observar o que diz essa norma de eficácia limitada, porque ele não pode criar uma lei que seja contrária a ela, por mais que ela dependa de uma lei ulterior, uma lei a posteriori. Tá? É o exemplo clássico do direito de greve. Não tem uma regulamentação ainda, mas você tem o direito. Ou seja, o legislador não pode criar uma lei, ou o poder público não pode criar um ato administrativo que viole, né, esse mandamento constitucional do direito de greve. Bom, as normas constitucionais de eficácia limitada, ela acaba sendo um gênero que ela se divide em duas espécies. Normas de princípio instrutivo ou orgânico, tá? E norma de princípio programático. Simples. Norma de princípio instrutivo ou orgânico são aquelas que possuem esquemas gerais de criação, instituição e estruturação de órgãos ou entidades que precisam de legislação posterior para se concretizarem, tá? Ou seja, ela cria, institui a organização dos órgãos públicos, tá? Ou entidades. Exemplos: artigo 33, 90, parágrafo 2º, artigo 93, caput, artigo 113, 134, parágrafo 1º e artigo 224. É um exemplo que você pode colocar aí no seu vade-mecum, aí no seu rascunho, para esse apontamento, né, nesses artigos, colocando lá, norma constitucional de eficácia limitada. Bom, as normas de princípio programático são as normas através das quais o legislador originário, ao invés de normatizar, né, quando criou a Constituição, normatizar direta ou indiretamente, o que ele faz? Ele, determinados assuntos, ele limitou-se a fundamentar os princípios, tá? Para serem executados por seus órgãos, traçando metas e objetivos para a produção de seus efeitos jurídicos essenciais. Quer dizer, ele só programou. São normas de aplicação diferenciada ou diferida e não de aplicação ou execução imediata. Por quê? Porque ela é programática. Estão geralmente atreladas a quê? Direitos sociais de segunda geração. Segundo o professor Cristiano Lopes, seu destinatário principal é quem? O legislador ou o agente do poder público, através de seu ato administrativo, cuja opção fica a ponderação do tempo e dos meios em que vêm a ser revestidas pela eficácia. Não consentem que os cidadãos as invoquem imediatamente após a entrada em vigor da nossa Constituição. Exemplos: artigo 196, 125, parágrafo 3º, artigo 205 e artigo 211. Bom, as normas constitucionais de eficácia limitada são capazes de reger o quê? A interpretação das normas de hierarquia inferior. Ou seja, por mais que ela seja limitada, as normas que vierem
a normatizá-la ela tem que ser respeitada, porque ela serve de parâmetro de controle de constitucionalidade. Além disso, possui eficácia interpretativa e eficácia negativa, pois possuem a capacidade de servir de parâmetro de controle de constitucionalidade das normas. Elas possuem aplicabilidade ou incidência limitada, ela é imediata, ou seja, enquanto a norma de eficácia plena e contida, a sua aplicabilidade é imediata, de plano, essa aqui não. Essa aqui, por ser limitada, necessita de uma norma infraconstitucional. Tá? Ela é aplicabilidade imediata, reduzida ou diferida. Bom, esse aqui, por ser uma questão doutrinária, é um aspecto muito importante para a questão de prova. Por quê? Síndrome da inefetividade da norma constitucional. O que é isso? É a ausência de regulamentação adequada de normas de eficácia limitada. Ou seja, depende de elaboração ou produção normativa infraconstitucional, tá? O que impede a efetividade do exercício do direito previsto na Constituição. Impede o quê? O exercício de plano, o exercício imediato, beleza? Os instrumentos necessários para a determinação da elaboração ou produção dessa norma regulamentadora a posterior, para poder regulamentar a eficácia limitada, pela ausência do legislador infraconstitucional, podem ser duas: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é controle concentrado no STF, artigo 103, parágrafo 2º, res, ou mandado de edição, previsto no artigo 5º, 71 da Constituição, que é forma de controle difuso de constitucionalidade. Veja, aqui, erga omnes, lei em abstrato, aqui inter partes, ou seja, já tem uma norma, tá? E um cidadão que se sentir prejudicado, direito de greve é um exemplo clássico da doutrina, quer fazer greve, mas não tem uma lei que legisle, ele entra com seu mandado de injunção. Simples assim, inter partes. Beleza? A questão aqui é a casca de banana. Por quê? As pessoas têm que entender que eficácia e aplicabilidade são diferentes. Todas têm eficácia, mas nem todas têm a sua aplicabilidade ou efetividade. Ou seja, a norma de eficácia plena, a sua aplicabilidade ou efetividade é absoluta, tranquilo. A norma de eficácia contida, a sua aplicabilidade ou efetividade, ela pode ser restringida a posteriormente. Pode vir uma lei posteriormente aí que venha a restringir. E a norma de eficácia limitada, ela já de plano para a sua efetividade, a sua concretização, ela precisa de uma norma regulamentadora. De cara ela precisa, ela já chega com essa dependência. Veja, então todas as normas, eficácia plena, contida, limitada, todas elas podem ser parâmetros de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque as normas de eficácia, tanto a contida quanto a limitada, o legislador ele não pode criar uma lei para complementar, no caso da contida, ou no caso da limitada, para que o cidadão possa usufruir essa nova norma, ou ato administrativo, que seja, ela não pode ser contrária ao mandamento que está ali. Como já falei, a Constituição diz, o trabalhador tem direito de greve. Tem alguma lei que regulamenta? Não. Beleza, mas a lei que vier a regulamentar, ela não pode ir contra esse mandamento. O trabalhador não pode fazer greve. Não, aí não. Não tem como. Então todas podem ser, todas as normas que estão na Constituição, independente se for plena, contida ou limitada, podem ser parâmetros de controle de constitucionalidade. Tá? São fundamentos de validade de todo o ordenamento jurídico, elas pertencem ao ordenamento jurídico. E todas produzem seu efeito jurídico. Então a questão que vem em prova é a seguinte: caiu na OAB. As normas constitucionais de eficácia limitada, aquelas que precisam de uma norma para poder ter sua concretização, sua efetividade, de princípio programático, tá? Norma de princípio programático, a saúde, a educação, a segurança é um programa, Antes
da intermediação legislativa, antes da sua criação, da sua normatização, geram algum efeito jurídico? Aí que está. Aquele menos avisado, a norma de eficácia limitada, como ela depende de lei ainda para ter a sua concretização, bom, antes da intermediação legislativa, da criação de lei, gera algum efeito jurídico? Não gera. Ah, cara, é porque você está confundindo eficácia com aplicabilidade. Eficácia, efeito jurídico, todas as têm. Por isso que está na Constituição. Inclusive, a norma de eficácia limitada, ela diz o seguinte, que o legislador tem que criar. Porque se ele não criar, o cidadão que se sente prejudicado por falta dessa regulamentação, vai aonde? Às portas do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai mandar, né, o legislador criar uma lei para que o cidadão, de posse de uma norma constitucional, está lá um dispositivo constitucional, exemplo, direito de greve, ele vai tirar sim sua greve. Vai, porque não tem. Você não pode tirar, não pode fazer greve, porque não tem nenhuma lei. Não, meu filho, peraí. O meu direito que está previsto na Constituição, eu tenho que usufruir esse direito. Então, esse direito, mesmo não tendo uma legislação, porque está aqui a lei complementar, o cidadão não tem nada a ver com a morosidade do poder legislativo. Então, ao passo que ou do poder público, chegou lá, bateu lá no poder público, eu quero usufruir um direito que está aqui na Constituição. Aí vai dar lá, o poder público vai indeferir porque não tem nenhum ato administrativo que tinha base para você usufruir esse direito que está na Constituição. Minha amiga. Então, o que acontece? Essa questão aqui, você vai ter que colocar lá sim, mesmo sendo uma norma de eficácia limitada, tá? Que precisa de uma norma ulterior infraconstitucional para a sua concretização e efetivação, ela tem sim efeito jurídico, porque a eficácia, todas têm eficácia, né? Porque todas produzem efeito jurídico, porque estão na Constituição e obrigam, no caso da norma limitada, o poder, que seja, se for o poder público, criar um ato normativo, um ato administrativo. Se for o legislador, criar uma lei. Ok? Então, elas todas têm o que? Eficácia e, por isso, produzem efeito jurídico. Se a questão viesse falando sobre aplicabilidade, a aplicabilidade da norma constitucional limitada não tem aplicabilidade, porque ela necessita de uma norma infraconstitucional para regular, tá, o seu objeto. Outra questão que cai também, considere assertiva abaixo, julgando como corretas ou incorretas. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, afirma que os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Por isso, ninguém poderá ser privado do exercício de qualquer direito ou garantia fundamental sob o argumento de que o referido direito ou garantia está contido em norma programática, ainda pendente de regulamentação. Meu amigo, não tem essa não. A aplicação aqui é imediata. Esse inciso aqui está certo. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, tais como soberania, cidadania, pluralidade política, possuem eficácia plena. Sim, ela não precisa de nenhuma regulamentação a posterior, ok? E nem nenhuma restrição, que é o caso da norma contida. Inciso 3. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são valores objetivando o bem-estar social, constituindo, por conseguinte, norma de natureza programática, que devem ser observadas pelos governos para elaborar e executar suas políticas públicas. É correto afirmar que, ou seja, todas essas questões aqui estão corretas, porque realmente os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são valores objetivando o quê? Bem-estar social, constituindo, por conseguinte, norma de natureza programática. Agora vamos ver a resposta pelo espelho, né? Bom, normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio programático, antes da intermediação legislativa, geram algum efeito jurídico? Ele tá fazendo aqui a diferença entre eficácia e aplicabilidade. Como eu falei, eficácia,
Todas as normas têm a plena, a contida e a limitada. Então vamos para a resposta. Sim, as normas constitucionais de eficácia limitada, mesmo antes da intermediação legislativa, da criação, da elaboração da norma infraconstitucional, geram efeitos jurídicos passíveis até de controle de constitucionalidade. Apesar de não poder extrair de imediato, né, da norma limitada a plenitude de seus efeitos, em especial a eficácia positiva capaz de amparar eventual pretensão à produção da consequência jurídica prevista no texto constitucional, é possível sim extrair uma eficácia o quê? Interpretativa, capaz de reger a interpretação das normas de hierarquia inferior, ou seja, para a criação. Se você vai criar uma lei ou um ato normativo, no caso do poder público, a norma de eficácia limitada, ela já te dá o quê? Uma interpretação que você tem que seguir para a sua elaboração. Bem como uma eficácia negativa, isto é, capacidade de servir de parâmetro ao controle de constitucionalidade das normas de hierarquia inferior, que vierem a lhe contrariar ou ao controle de constitucionalidade das omissões do poder público. Questão bem teórica, e essa é a ideia que o espelho te dá. Que você tem que fazer alguns apontamentos aqui na hora de você treinar, que você tem que colocar, tá? Eficácia interpretativa, tá? Que acaba por reger a criação da norma infraconstitucional para sua regulamentação, bem como a eficácia negativa, que é a capacidade de servir de quê? Parâmetro de controle de constitucionalidade. Ou seja, mesmo ela sendo uma norma de eficácia limitada, ela serve sim de parâmetro de controle de constitucionalidade. E ela serve também de padrão para que quando for ser criada um ato administrativo por parte do poder público ou uma lei por parte do legislador, né, uma lei infraconstitucional, ela tem sim, ela serve sim de parâmetro, ela serve de interpretação. Tá? A outra questão, estão todas certas, diz o seguinte: a resposta correta pelo espelho. A Constituição Federal é o dispositivo que contém os fundamentos do ordenamento jurídico brasileiro, bem como a organização administrativa e dos poderes. Ainda, a Carta Constitucional possui um rol de direitos fundamentais presentes no artigo 5º, que são considerados cláusulas pétreas e não podem sofrer o quê? Modificações que impliquem em prejuízo. A Constituição brasileira é classificada como uma Constituição diligente, pois estabelece metas a serem cumpridas no médio e longo prazo. É o caso das normas programáticas, né? Não tendo necessariamente aplicabilidade imediata, no caso das normas programáticas, que nós estamos falando do quê? Das normas de eficácia limitada. Beleza? Tamo junto!